Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Café de Influência. Aqui no Café nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você tanto busca, mesmo começando do absoluto zero. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou a Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu trabalho nessa área há mais de 10 anos a nível internacional e mais recentemente no Brasil, ajudando pessoas como você, gerentes de projetos de sustentabilidade, donos de uma iniciativa, pessoas que tocam uma campanha com um projeto e que sofrem para engajar as pessoas com o seu projeto sustentável, sofrem para conseguir aumentar o seu nível de engajamento, seu nível de influência naquilo que as pessoas fazem. Eu estou aqui para a gente discutir estratégias então que funcionam, que dão certo para você virar o jogo, para você mudar essa história e passar a se tornar uma pessoa de influência, uma pessoa que influencia comportamentos sustentáveis. O tema do café de hoje é um tema... vai ser... Como é que eu diria? Vai dar pano pra manga. É um tema polêmico, é um tema que surpreende, que mexe com as suas expectativas, com seus paradigmas, eu diria, mas que eu acho fundamental, porque se a gente não entender essa questão, a gente não consegue influenciar comportamentos sustentáveis, e foi por isso que eu trouxe, porque eu sei que é uma questão fundamental para você e que pode estar te tirando da sua rota, que pode estar te tirando do seu caminho de conseguir finalmente influenciar comportamentos sustentáveis, e não é isso que a gente quer. A gente quer que você influencie, a gente quer que você chegue lá. Então, bora entender o que a gente vai discutir hoje. O tema é o seguinte: por que fazer as pessoas se conectarem com o amor pela natureza não vai fazer você aumentar o seu nível de engajamento sustentável? Por que fazer as pessoas amarem, se apaixonarem pela natureza não vai resolver o seu problema de engajamento? Então, esse é o tema de hoje. E por que eu tô trazendo esse tema? O que tá por detrás? Então, bora cair de cabeça como sempre, né? Bora cair de cabeça. A gente tá falando aqui de uma atitude, amor pela natureza, um sentimento e mais especificamente uma atitude, né? Um valor importante, fundamental, né? O amor, nossa, talvez o valor ou a atitude mais importante nas nossas vidas. E essa pergunta é uma pergunta muito comum que eu recebo. Mariana, como que eu faço para fazer as pessoas amarem a natureza? Mariana, o que eu tenho que fazer para as pessoas conseguirem se conectar com a natureza? Para as pessoas amarem a natureza, para as pessoas terem respeito pela natureza, para as pessoas apreciarem a natureza? Então essa pergunta vem de vocês. O problema é que essa pergunta está errada. E ela está errada porque ela parte de uma premissa errada. Que premissa é essa? Imaginar, pensar, partir do princípio de que se as pessoas amarem a natureza, se elas estiverem conectadas com a natureza, elas vão mudar os seus comportamentos, elas vão começar a adotar comportamentos mais sustentáveis. Elas vão mudar a forma como elas vivem, os seus estilos de vida. Só que essa premissa também está errada. Né? A não ser que você e essas pessoas que fazem essas perguntas com frequência para mim, porque é uma pergunta que vem com frequência, né? A não ser que o seu objetivo não seja influenciar comportamentos sustentáveis, não seja mudar o que as pessoas fazem, não seja de fato engajar as pessoas. Porque quando a gente fala de engajamento, galera, e a gente deu uma aula semana passada só falando disso, a gente tá falando de uma ação, daquilo que as pessoas fazem, né? Algo concreto, é um fazer. Então a gente está falando de fato de mudar os comportamentos das pessoas e no fim do dia os hábitos, os estilos de vida delas vão viver de outra forma, né? Se você está pensando, se é esse o seu objetivo, se é isso que você busca, porque é isso que de fato gera um impacto lá fora, diminui as relações de consumo, diminui os impactos negativos, né? Começa a criar uma relação mais equilibrada com a natureza, se é isso que você busca, essa pergunta está errada e ela parte da premissa errada, né? A não ser que você busque influenciar e gerar e fomentar o amor pelo amor. Beleza, tudo bem, nada de errado com isso. Cada um tem a sua causa, o seu chamado. Eu só acho importante a gente entender que as coisas não são a mesma coisa, pra gente não confundir um valor, uma atitude, um amor com um comportamento. Ou achar que necessariamente esse amor, essa atitude vai levar a esse comportamento, porque não é o caso. Então a gente hoje está discutindo essa questão. Por que fomentar esse amor ou esse valor da natureza nas pessoas não vai resolver o seu problema de engajamento sustentável? E aí, eu tô falando porque essa pergunta parte de uma premissa errada de achar que é isso que vai resolver o seu problema. Não vai, a premissa tá errada. A pergunta tá errada porque a premissa dela também tá errada. Então, se a gente
começa a se aprofundar numa questão sem questionar a premissa, a gente acaba se perdendo pelo caminho. E eu tenho 3 motivos para te mostrar por que eu tô dizendo isso, né? Por que essa pergunta não é a pergunta que vai mudar a ação das pessoas. Primeiro motivo é que os valores, as atitudes das pessoas, aquilo que as pessoas sentem, aquilo que elas... Nossa, o que é um valor, né? Uma atitude. Imagina, é algo que você aprendeu na sua família, na sua comunidade, na sua igreja, na sua história de vida, aquilo que você carrega com você, né? Você aprendeu de repente do seu avô, de um pai, de um tutor, de um professor, de um pastor, de um padre, de alguém muito importante, de um melhor amigo. É algo muito forte, muito poderoso. Atitudes, valores são coisas difíceis de mudar. São coisas estáveis. Mudam. Mas é algo mais difícil da gente conseguir influenciar. Você imagina, são coisas que a gente vai construindo os nossos valores ao longo da vida, né? É algo que é difícil a gente conseguir ter acesso, você sente ou você não sente, né? E vem da sua história, vem da sua família, do seu contexto, da onde que você vem, quem você é. Então, influenciar valor, amor, é algo difícil, porque esses valores em geral são instáveis, difícil da gente influenciar. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu acho que a gente colocar ênfase nessa premissa tá errada. Porque a gente pode estar botando ênfase em fazer muita energia, fazer muita coisa e não conseguir chegar lá, porque é algo difícil de fazer. Mas, beleza, digamos que a gente não conseguisse fazer. Um segundo motivo é o seguinte: evidências mostram cada vez mais que as pessoas já vêm carregando essa atitude positiva com relação à natureza, com relação ao meio ambiente. Que as pessoas cada vez mais vêm carregando valores mais sustentáveis. Que as pessoas têm apreciação, têm valor, têm apreço. Apreciação não, têm apreço, têm carinho pela natureza. E querem fazer a coisa certa, querem viver de forma mais sustentável. Então essa atitude já está presente, muito mais do que a gente imagina. A gente tende a subestimar. A gente tende a achar que as pessoas não estão nem aí para a natureza, que as pessoas não gostam. As evidências, as pesquisas vêm mostrando o contrário. Que as pessoas querem sim fazer a coisa certa. Que as pessoas querem sim fazer acontecer. Que as pessoas têm uma necessidade de se sentir útil em geral. Ninguém em geral, olhando para a sociedade, é a exceção. Quem quer sacanear um, quem quer sacanear o outro. Em geral, as pessoas querem se sentir úteis, querem ter um impacto positivo. Se elas conseguem fazer isso na prática é outra história e a gente vai ver. Mas aquilo que elas querem, que elas demonstram de valor, de intenção, evidências mostram que já está ali, cada vez mais. Inclusive tem uma pesquisa que eu mencionei até acho que semana passada, que 99% dos brasileiros querem viver de forma mais sustentável. Falaram isso em uma pesquisa. Então, a gente pode estar colocando energia em fomentar um amor, um valor, uma atitude que de repente já está até presente. As pessoas, né? Quem não ama dar um mergulho no mar, quem não ama um banho de mar, quem não ama ouvir um canto de um passarinho, né? Sentir um ar puro, um ar fresco, ter um visual lindo de uma floresta, de uma natureza, de uma praia, né? Dificilmente as pessoas querem matar uma espécie, né? Querem que alguma coisa, fazer mal a um bicho. Se alguém faz isso, é a exceção. Em geral, as pessoas dão valor, se sensibilizam, né? É algo que toca a gente quando a gente vê algo bonito ou alguma crueldade com algum animal. Então, pode ser o cultivo da orquídea, por exemplo. Aí, Gustavo, dando um exemplo, né? Então, a gente exercita isso cada vez mais. E a gente pode estar botando energia, então, em fomentar um valor que, de repente, já está presente, muito mais presente até do que a gente imagina. E o terceiro motivo, que eu acho que é o principal de todos, pelo qual essa premissa, essa pergunta está errada, é o seguinte, galera. As pessoas não agem necessariamente conforme as suas atitudes, os seus amores, os seus valores. Por mais que isso doa, a gente precisa entender isso. A gente precisa ter ouvidos e olhos bem abertos para a gente internalizar isso. Por mais que as pessoas amem a natureza, por mais que as pessoas deem valor às espécies, se sensibilizem, chorem quando escutam uma história. E eu acho que as pessoas estão sendo genuínas quando elas fazem isso, tá? Não é encenação, não é mentira, não é falsidade. É algo extremamente genuíno. Por mais que a gente sinta isso, por mais que as pessoas lá fora que você quer engajar sintam isso, tem esse valor, esse amor, essa atitude. Isso não é garantia que elas vão se comportar de uma forma condizente com esse amor, com esse valor, com essa atitude ambiental, sustentável da natureza. Há uma inconsistência. Evidências mostram cada vez mais quem está trabalhando na linha de frente, tentando influenciar comportamentos, registra uma inconsistência muito grande entre os valores das pessoas, as atitudes, aquilo que elas falam, aquilo que elas sentem
é aquilo que elas fazem na prática. Então, de repente, as pessoas valorizam muito a natureza, né? Amam dar um banho de mar, tomar um banho de mar, tá ali na praia, pegando um sol, querem curtir a natureza, sabe? Aquilo ali revigora a pessoa, aquilo ali, a pessoa não vive sem aquilo. E ainda assim, de repente, ela não composta seus resíduos, ela não faz a reciclagem dentro de casa, de repente ela não se alimenta de forma saudável e sustentável, de repente ela dirige para cima e para baixo, ela não revê seus hábitos de mobilidade, ela compra muito mais do que ela precisa, ela não faz uma conexão necessariamente entre aquele valor, aquela atitude que ela carrega e os comportamentos que ela exercita, que ela vivencia e que tem um impacto extremamente negativo no mundo lá fora, né? Então, às vezes, até não conseguir ter essa consciência, fazer essa conexão entre o sentimento, entre o valor, entre a atitude e aquilo que ela faz, as ações que ela adota. E esse eu acho que é o principal motivo pelo qual, então, essa pergunta é uma pergunta falha, né? Como fazer as pessoas se amarem a natureza, se apaixonarem pela natureza? Se não é isso que é garantia de mudança de comportamento. As evidências vão mostrando cada vez mais que comportamentos, na verdade, não mudam por causa de valores, né? Que às vezes os valores estão presentes e ainda assim as ações não são condizentes com aquele valor. Ou seja, as ações são insustentáveis, não sustentáveis, elas têm um impacto negativo lá fora, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte: atenção, se você colocar energia em gerar amor à natureza, isso vai demandar, primeiro, muito esforço de você. Provavelmente muito mais esforço do que o resultado que você vai conseguir, porque é algo difícil, né? Fomentar um amor, fomentar um valor, dá trabalho e é algo estável, difícil de influenciar. Você pode botar muita energia e ainda assim não conseguir ver nenhuma diferença naquilo que as pessoas sentem ou que elas demonstram enquanto valor. E se conseguir, se você ainda assim for bem sucedido no seu objetivo de influenciar essa atitude, isso ainda assim não é garantia de mudança de comportamento sustentável. Não é garantia de influência daquilo que as pessoas fazem. Então, isso é importante a gente entender, porque a gente vai ter resultado quando a gente colocar a energia na direção certa, né? Se a gente quer influenciar atitude, amor, paixão, a gente pode até conseguir, pode até ser. Será que é isso que no fim do dia vai me dar o impacto que eu quero? A gente tá aqui, galera, para influenciar o que as pessoas fazem, a ação das pessoas, porque é isso que tem um impacto lá fora. É isso que gera consumo de recursos, é isso que gera extinção de espécies, é isso que gera emissão de carbono, é isso que a gente quer mudar. Não é amor, não é sentimento, não é atitude, não é intenção, é ação. Então a gente tem que focar no que vai transformar a ação. Então tudo isso para dizer o quê? Para você jogar a toalha, para você desistir, não tem jeito, a gente não vai conseguir influenciar as pessoas? Jamais! Tudo isso é para dizer que esse não é o caminho certo. Tudo isso para dizer que essa pergunta está partindo de uma premissa errada. A gente tem que buscar a premissa certa. A gente tem que fazer as perguntas certas. Se a gente quer chegar lá, não adianta a gente dizer o que a gente acha. A gente tem que começar a investigar, fazer perguntas e fazer as perguntas certas coloca a gente na trilha certa, né? A pergunta é fundamental. Isso é muito importante, né? E não tem lugar melhor para você estar nesse momento para a gente discutir isso do que aqui. Aqui no Movimento de Influência, porque isso, na verdade, é o coração daquilo que a gente está fazendo, é o coração desse trabalho, é o coração dessa live, é o coração de cada post que eu coloco no feed, de cada stories que eu compartilho, de cada evento que eu faço, que é o quê? Como influenciar comportamentos? Como conseguir, no fim do dia, mudar as ações das pessoas? Né? É isso que a gente está buscando, e buscar respostas eficazes, e a gente demonstra isso com casos concretos, não é só o que a Mariana acha. Então eu tenho certeza que não tem lugar melhor para você estar, para a gente discutir isso do que aqui. Para a gente buscar, então, uma estratégia de resultado, que dê certo, né? Que não esteja aqui influenciando intenções, amores, consciências, mas a ação das pessoas. Porque é isso que no fim do dia a gente quer mudar. E aí eu lembro muito do caso do Alessandro, meu aluno do Greenpeace International, na verdade, ele que trabalha de Amsterdã, que eu acho que ilustra bem essa questão. Esse embate ou essa dicotomia, né, entre, às vezes, as atitudes, os valores e a ação, de fato, o comportamento que muda. O Ale é estrategista global do Greenpeace, especificamente nas campanhas relacionadas ao consumo de carne, que é um tema com o qual o Greenpeace também se envolve, né? A gente às vezes conhece o Greenpeace mais por outras questões, mais ligadas ao consumo de petróleo e tudo, mas o consumo de carne também é um tema importante. Eles têm uma meta de 2050 para conseguir ajudar as pessoas a reduzirem o consumo de carne. E qual é a forma clássica do Greenpeace trabalhar, né? Em geral, né? É o choque, é a sensibilização das pessoas querendo motivar amor, apreço pela natureza, né? Mostrando, então,
de repente, imagens de biomas sendo destruídos, de espécies sendo extintas. Essa é a forma clássica, às vezes, né? E fazendo, muitas vezes, atuação de guerrilha lá fora, e tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tranquilo, cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas o Greenpeace, e o Alessandro especificamente, quando foi meu aluno e aprendeu o método de influência, ele quis testar uma abordagem diferente. Porque ele se questionava, será que a nossa forma de fazer nossas campanhas, de sensibilizar as pessoas, de querer mudar os valores delas, será que tá dando resultado? Né? Ele entrou, e muitas das pessoas do Greenpeace também na época, numa crise de identidade, crise de DNA. Né? Eu sei qual é o meu DNA é de batalha, de luta, será que é dessa forma que eu vou conseguir? E ele decidiu fazer um projeto piloto junto, né, com o Greenpeace. Na verdade, ele mobilizou o time dele, ele achou isso muito importante, porque fazendo esse piloto, mobilizando o time dele, ele conseguiu ganhar atenção dentro do Greenpeace para uma nova forma de trabalhar. De fato, conseguir mudar comportamentos das pessoas no dia a dia, na prática. E aí ele fez um piloto dentro de 2 faculdades, na verdade de 2 restaurantes universitários, em 2 faculdades da Universidade de Madrid, para ajudar os alunos e os professores a pedirem pratos, né, refeições nessa cantina universitária sem carne, pratos veganos. E ele fez uma intervenção de influência. Ele aplicou 2 ferramentas comportamentais poderosíssimas e ele teve muito resultado. Né? Ele conseguiu, em uma das cantinas, ele conseguiu aumentar em quase 5 vezes o número de pedidos veganos em relação ao período anterior à intervenção. E na outra cantina, na verdade, nem existia essa opção. As pessoas nem podiam pedir um prato sem carne. E aí elas pediram. A intervenção aconteceu, ele criou primeiro esse prato no cardápio e ele conseguiu tornar esse prato 10% das vendas daquela cantina durante 2 semanas de intervenção. Então ele aplicou, em vez de querer focar no valor, no amor, ele focou no comportamento. Ele aplicou, na verdade, a norma social e o nudging. Então, são 2 ferramentas poderosas que a gente pode discutir em outro café juntos, se você tiver interesse. Mas a grande questão é que ele conseguiu mudar a ação das pessoas na prática. E ele conseguiu medir isso, ele conseguiu saber, no fim do dia, se ele conseguiu mudar ou não os hábitos de consumo de carne das pessoas que ele queria sensibilizar. De uma forma totalmente diferente da que ele fazia anteriormente. Ele viu e aí conseguiu ver de fato o resultado do trabalho dele. Então, eu não estou sendo arrogante quando eu falo que aqui é o lugar certo, que aqui na verdade é o único lugar no Brasil para você aprender como influenciar comportamentos. Na verdade, isso é um fato. Eu vejo que às vezes as pessoas, nesse final de semana mesmo aconteceu de alguém me escrever e falar assim: ah, Mariana, eu ia te seguir, mas eu achei muito arrogante você dizer que você é o único lugar do Brasil. Eu não estou querendo ser arrogante, eu só estou querendo falar a realidade. A realidade é que aqui a gente ensina um passo a passo replicável que outras pessoas vêm aprendendo e vêm tendo resultado. A minha obsessão é por resultado. É conseguir que você saia de onde você está e que você consiga aumentar o seu nível de engajamento. Que as estratégias que a gente discute aqui sejam úteis para você, que você saia daqui sabendo o que fazer. Esse, para mim, é o meu sonho, a minha obsessão, é o que eu penso todos os dias. Né? Eu fico trabalhando para saber como que eu vou conseguir viabilizar isso. A cada live, a cada post, como eu falei. Então, e de fato, ainda é um tema muito incipiente no Brasil, né? No mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas no Brasil, mais ainda. A gente aplica a ciência comportamental em algumas áreas, por exemplo, como a saúde, a educação financeira. Tem algumas áreas que vêm já bebendo nessa fonte. A sustentabilidade ainda não. Só que essa é uma estratégia que já existe, galera. É um método, é um passo a passo que existe. Eu tive a oportunidade de ajudar a criar, a desenvolver. Então a gente não precisa mais fechar os olhos. A gente não precisa mais fingir que isso não existe. A gente não precisa mais partir do princípio do nosso achismo. Daquilo que eu acho que as pessoas precisam. A gente pode aplicar uma estratégia de sucesso. A gente pode ter sucesso como todos os outros casos de influência que eu compartilho toda quinta-feira nas lives de quinta, né? Porque essa evidência, esse passo a passo já existe. Então a gente só tem que aprender e colocar na prática. A gente não precisa mais fechar os olhos, a gente não precisa mais voar de olhos vendados. A gente pode e deve se tornar pessoas de influência para conseguir colocar o nosso chamado no mundo, conseguir ter o nosso impacto positivo na vida das pessoas. Então, se essa pergunta está errada, se a pergunta não é, então, como eu consigo gerar esse amor, fomentar esse amor, mobilizar essa conexão com a natureza, qual é a pergunta certa? Qual pergunta que eu devo me fazer? Já que é a pergunta que vai trilhar aí um caminho fundamental, decisivo no meu futuro. Na minha opinião, com base no método de influência, a pergunta fundamental é a seguinte: o que faria as pessoas mudarem os seus comportamentos e se tornarem mais sustentáveis? Em outras palavras, do que as pessoas precisam? Tá, você percebeu a diferença da pergunta? Na primeira pergunta é: Mariana, como é que eu fomento um amor, a conexão com a natureza para poder as pessoas começarem a se tornar mais sustentáveis?
A segunda pergunta é, o que as pessoas precisam? O que vai fazer as pessoas mudarem? Então eu não vou supor que é o amor, que é o valor, que é a conexão. Eu vou querer descobrir o que é que as pessoas precisam. Porque pode ser que seja um valor, pode ser que seja uma conexão, um amor que vai fazer diferença, mas eu não sei. E normalmente quando eu acho alguma coisa, eu acho errado, porque eu penso com a minha cabeça. Da Mariana, com o que ela sente, né, com os valores dela, do que ela acha que vai mudar o meu comportamento, que não é necessariamente aquilo que vai mudar os comportamentos das pessoas que você quer engajar lá fora. Então o que a gente tem que se perguntar é o seguinte, do que as pessoas que eu engajo, que eu quero mobilizar, que eu quero sensibilizar, do que essas pessoas precisam? O que vai fazer para elas a diferença? Se não for, de repente, amor, é o quê? Será que o que está faltando nessa história? O que está faltando na vida delas? O que é a barreira que, a despeito da existência de um valor sustentável ambiental, elas não conseguem viver conforme esse valor? O que impede as pessoas? Então aí a gente começa a entrar numa jornada de fato investigativa, de fato curiosa, de fato aberta, para a gente se surpreender, para a gente aprender, para a gente saber de fato o que vai fazer a diferença para as pessoas que você quer engajar. Não aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que de fato é. Então a gente deve evitar premissas, por exemplo, ou perguntas que limitam o nosso campo. A gente não quer limitar, a gente quer saber, vem cá, o que vai fazer diferença para essas pessoas? Né? E ter curiosidade de investigar no caso concreto, na prática. Né? E não adianta então a gente supor, porque em geral a gente supõe errado. E evidências aí mostrando pra gente o seguinte, você pode falar assim, tá, Mariana, pode ser 1 milhão de coisas, por onde que eu começo? A gente também não precisa começar do zero. Existem cada vez mais modelos comportamentais poderosos. Eles não resolvem tudo, na verdade eles não vão resolver o seu problema, mas eles dão direção pra gente. Eles mostram o caminho, eles falam pra gente, por exemplo, quais são os pilares fundamentais de um comportamento. O que sustenta um comportamento para ele acontecer? O que é fundamental, o que é inevitável para um comportamento sustentável acontecer? E a gente entender isso já ajuda a gente a ter ideias e se antecipar para quando a gente for investigar o nosso caso concreto, a gente não começar do zero, a gente já começar já preparado, sagaz, não pensando o que eu acho que é, mas o que as evidências já vêm mostrando que possivelmente é o que as pessoas precisam. Para você ficar atento, para você falar assim, vem cá, isso está presente nas pessoas que eu quero engajar? Ou isso não está presente? Então, começar a ter uma curiosidade genuína pelas pessoas que você quer engajar, observar, ouvir, estudar, ler, procurar evidências que já existem, engajar as pessoas, ir lá mesmo, muitas vezes conversar com as pessoas que você quer engajar e procurar o seguinte, né? Quais são esses 3 pilares? O que é esse tripé que segura um comportamento de pé, um comportamento sustentável? As evidências falam que é o seguinte, primeiro é a motivação, é as pessoas quererem fazer aquela coisa mais sustentável, elas sentirem uma vontade genuína, seja racional, seja irracional. E, em geral, é na motivação que a gente coloca mais energia, sabendo ou não sabendo da influência. Em geral, a gente sempre acha que o que está faltando é motivação. Que se as pessoas souberem o que é o certo de se fazer, que elas vão ter vontade de fazer a coisa certa e a coisa vai se resolver. Mas esse é um pilar importante. Então, atenção, não é que está errado, mas ele não é o único. Quais são os outros 2? Capacidade. E as pessoas saberem fazer essa coisa mais sustentável. É as pessoas saberem reciclar, as pessoas saberem fazer um prato, cozinhar uma refeição, às vezes sem carne ou sem produtos de origem animal. É as pessoas saberem pegar um ônibus ou compartilhar uma carona ao invés de ir de carro, ou às vezes ir a pé, né? É as pessoas saberem onde comprar uma roupa de segunda mão de boa qualidade, que seja bonita, que vale a pena, com preço bom. Saber, na verdade, que isso existe. Muitas vezes as pessoas nem sabem que isso existe nessa vida, né? Então, as pessoas saberem é fundamental, elas terem a habilidade mental e física, que é um complemento fundamental à questão da motivação. Não basta eu querer fazer alguma coisa se eu não sei fazer aquela coisa. Vira uma frustração sem fim, é frustrante. E no nosso tema não é diferente, né? Então, se eu quero adotar um comportamento mais sustentável, se aquilo ali é importante para mim, e é um novo hábito, é algo provavelmente fora da curva para mim ainda, é algo inconveniente, algo que eu não estou habituada a fazer, que não faz parte do meu sistema, às vezes não faz parte do meu meio social, eu preciso aprender, eu preciso ter ajuda para colocar aquilo ali em prática. E o terceiro pilar é a oportunidade, que também é muito importante, tão importante quanto a capacidade e a motivação, que é você ter a chance de fazer a coisa mais sustentável. Né? Se você tiver ali que fazer aquilo ali agora, tem alguma coisa que te coloca pressão, que te ajuda no seu contexto a fazer aquela coisa sustentável agora? Então a oportunidade fala muito do nosso meio físico e social.
Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Se o seu meio social favorece, as pessoas com quem você convive, seus colegas de trabalho, as pessoas da sua família, seus melhores amigos. Porque se esse meio for muito desfavorável, provavelmente vai ser muito difícil adotar esse novo comportamento. E muitas das vezes, o que os projetos fazem? Fomentam meios mais favoráveis, meios sociais. Em outras palavras, está focando na oportunidade social. E a oportunidade física, que é o espaço físico mesmo, é o contexto, né? Será que existe infraestrutura naquele lugar para a pessoa se comportar de uma forma mais sustentável? No caso do Alessandro que deu aí hoje, por exemplo, a infraestrutura não estava presente, a oportunidade física não estava presente. Ele queria oferecer um prato sem carne na cantina universitária, uma refeição sem carne, e essa refeição sem carne não existia. Nem estava no cardápio, então as pessoas nem podiam pedir, estava fora do hall de opções. Em outras palavras, não existia no contexto essa opção para que ela se concretizasse. Então, na verdade, no passo zero, antes de fazer qualquer coisa, ele teve que colocar isso no cardápio, ele teve que treinar os nutricionistas, os cozinheiros daquele restaurante universitário para conseguir colocar aquele prato lá dentro. Então, a oportunidade, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista da infraestrutura física, é muito importante. Determina se você adota um comportamento mais sustentável ou não, porque facilita, tira a barreira da frente das pessoas, torna mais conveniente, mais óbvio, mais fácil, mais visível, né, daquele comportamento entrar no radar das pessoas, independente daquilo que elas sentem, independente daquilo que elas falam, independente de valores, independente do amor que elas expressam por alguma coisa. Então, a tarefa de casa de hoje, o meu chamado do café de hoje para você é o seguinte: é você olhar para a sua iniciativa, é você ter humildade para voltar para o seu projeto, para a sua campanha, ter coragem e se perguntar, vem cá, eu estou fazendo a pergunta certa? Eu entendo de fato do que essas pessoas precisam para se engajar comigo? De repente você tem um negócio de compostagem e você quer ter mais clientes. De repente você quer introduzir a separação de resíduos e a reciclagem no seu condomínio. De repente você tem um projeto de separação de resíduos na escola com seus alunos. De repente é uma campanha semelhante à do Alan, né, de motivar as pessoas a comerem, de repente, um dia na semana sem carne, de repente uma segunda sem carne, que é o seu tema. De repente você quer motivar as pessoas a fazerem mais exercício físico. De repente é um assunto mais social. Não importa. Você está fazendo a pergunta certa, você tenta descobrir de fato o que impede as pessoas de se engajarem com você. Qual é a pedra no sapato delas? Ou o que motivaria? Qual é a grande oportunidade? O que faria os olhos das pessoas brilharem quando elas se engajam com o seu projeto? Procura a principal barreira ou procura a principal oportunidade. Não parte do princípio que você sabe. Ah, o que está faltando ali é amor, é valor, é conexão com a natureza. Eu não sei. A não ser que você descubra que de fato é isso que está faltando. Né? Já existe oportunidade física, infraestrutura, o meio favorece, todo mundo comunga daquele comportamento, o meio social faz, a pessoa sabe fazer e mesmo assim ela não tem motivação. Aí sim, aí de repente botar a ênfase na motivação, na pessoa querer, na pessoa ter vontade, desenvolver o valor pode fazer a diferença. Mas em geral não é o caso dos comportamentos sustentáveis no Brasil. Em geral falta infraestrutura, em geral falta apoio social, as pessoas criticam, é algo esquisito, inconveniente, alternativo. Em geral as pessoas não sabem fazer porque não faz parte da nossa cultura. Então eu vejo que esses outros dois pilares, dos três que eu mencionei, são muito pouco explorados. A gente não se pergunta de fato do que as pessoas precisam. E a gente tem que dar esse passo atrás. A gente tem que descobrir de fato o que vai fazer diferença na vida das pessoas que a gente quer engajar. Porque aí a gente começa a desenvolver uma visão mais realista das pessoas. Aí a gente começa a de fato ter curiosidade pelas pessoas que a gente quer engajar. E eu até acho assim, justo, né? Esse passo de interesse pelas pessoas, né? Não é uma causa pela causa, não é a crítica pela crítica, as pessoas são preguiçosas, as pessoas não têm interesse, as pessoas não querem, não. É empatia. É uma busca verdadeira de formas de fazer a diferença. Aí, galera, a história muda. Aí a gente entra na trilha da influência de comportamentos sustentáveis na veia. E você, uma vez começando, não vai parar mais. Porque fica difícil desver. A hora que você entende a diferença entre você querer influenciar por influenciar, você querer aplicar o seu projeto da forma como você sempre fez, sem se questionar, e você buscar de fato o que vai fazer diferença na vida das pessoas que você quer engajar, aí você entra na trilha da influência de comportamentos sustentáveis. Porque esse é o coração do movimento. É você se interessar e existem métodos específicos pra gente
entender essas pessoas, pra gente conseguir de fato desvendar a mente delas, tá? Então não é de qualquer jeito, existem métodos que dão certo pra gente levantar essas sacadas, esses insights, saber de fato por que as pessoas se comportam como elas se comportam, né? E o que vai fazer a diferença, né? O que faria elas mudarem esse curso, esse hábito, esse comportamento que às vezes já vem de anos, né? Ai, que bom, Ingrid! Fico muito feliz. Então a gente tem que buscar a pergunta certa, a gente tem que ir atrás disso. E esse é o meu dever de casa para você. Se pergunta no seu projeto, no seu programa, na sua campanha, na sua iniciativa. O que vai fazer as pessoas se engajarem comigo? Em outras palavras, do que elas precisam, né? Independente do que o seu chefe diz, do que as pessoas te falam, independente do que elas te falam. Porque às vezes as pessoas falam uma coisa, mas fazem outra ou querem outra, né? O que as pessoas falam pra gente, as pessoas que eu digo, as pessoas que a gente quer engajar, é uma das fontes de informação, não é a única. A gente tem que ter uma visão holística, a gente tem que complementar fontes de informação, triangular isso. E busca. Essa vai ser a sua estrela do norte. E a hora que você começar a entender, você vai ver que você vai fazer uma contribuição genuína para a vida das pessoas, porque você vai começar a colocar energia em lacunas que de fato fazem a diferença. Naquilo que está faltando, que de fato vai ajudar aquele comportamento a acontecer na prática. Combinado? E uma coisa que eu acho que ajuda muito você ter confiança, você saber que você está no rumo certo, que é possível se mudar comportamentos, que as pessoas lá fora trabalham com sucesso na mesma área que você trabalha, que as pessoas lá fora adotam novos comportamentos, sim. É você saber de casos que dão certo, é você se munir de evidências, é você saber que existem pessoas de fato influenciando comportamentos e medindo isso e mostrando para o mundo. Então é por isso que toda quinta eu faço uma live só falando de casos, chama Casos de Influência. As lives de quinta são sempre para falar de um caso de sucesso, para mostrar, não é a Mariana que está falando, não é algo simplesmente na minha cabeça, não é uma ideia legal, não é algo que de repente faz sentido, é algo comprovado na prática. É um método que funciona de fato nos casos concretos, em diferentes temas, países, contextos, com dinheiro, sem dinheiro, não importa. Então eu te espero na quinta-feira às 13 horas. E aí vai ser para um caso de influência, para a gente cair de cabeça num novo caso, para você ver que, de fato, comportamentos mudam. E se as pessoas em outros contextos podem, você pode também. O que a gente precisa é aplicar o método, né? Mas a gente se munir desses casos de sucesso ajuda a gente a proteger a nossa confiança, a saber que a gente está no rumo certo, a saber que tem jeito. Conta comigo para isso. Quinta-feira eu tô te esperando às 13 horas pro caso de influência, mas não deixe de aplicar o dever de casa de hoje. Aplica e me fala. Mariana, tô focando na direção errada. Mariana tava sem rumo. Mariana acendeu uma luz. Mariana, tô começando a achar que é outro caminho. As pessoas podem estar precisando de A, B ou C. Comenta aqui embaixo qual foi a sacada que ajudou você a acender uma luz, que pra mim me ajuda a saber se eu tô fazendo a diferença pra você. Se eu venho aqui falar alguma coisa que tá em sintonia com o que você pensa, com o que você precisa, com o que vai te fazer a diferença no seu projeto. Um grande beijo e até quinta.